Olá, seja bem-vindo, meu amado irmão, muito bem-vinda, minha amada irmã. É com muita alegria que hoje, dia 7 de agosto, estamos reunidos para juntos meditar o Evangelho que a nossa amada igreja nos propõe. Iniciemos então, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje está em São Mateus, capítulo 17, versículos do 14 ao 20. Então pegue a sua Bíblia e venha comigo. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epiléptico e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular: Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: Porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: Vai daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Estas são para nós palavra da salvação. No Evangelho de hoje, nós ouvimos palavras muito duras de Jesus a respeito da nossa falta de fé. E ele ainda afirma que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós seríamos capazes de mover montanhas somente a partir da nossa ordem. Antes de meditar propriamente o Evangelho, cabe nos perguntar: mas o que é fé? Né? O que é essa virtude da fé? Vamos então nos socorrer dos ensinamentos do Papa Emérito Bento XVI. Ele que durante o seu pontificado convocou toda a Igreja a viver um ano da fé. O Papa Emérito Bento XVI pergunta assim: o que é a fé? Ainda tem sentido a fé no mundo em que a ciência e a técnica abriram horizontes até há pouco tempo impensáveis? O que significa crer hoje? Vamos deixar que essas perguntas do Papa Emérito Bento XVI, elas possam nos desinstalar. O que é a fé? Ainda tem sentido a fé no mundo em que a ciência e a técnica abriram horizontes até há pouco tempo impensáveis? O que significa crer hoje? Imagine então que o Papa está questionando você, está olhando para você e te perguntando: o que significa crer hoje? Tatiana, o que significa crer hoje? E qual será a nossa resposta? De fato, hoje nós vivemos numa sociedade que é muito cientificista. Geralmente nós escutamos a seguinte pergunta: mas isso tem comprovação científica? Ou então, quando nós queremos rebater algo, nós falamos: mas isso não tem comprovação científica. Como se tudo no mundo, tudo na ordem do existir, fosse ou devesse ser explicado pela ciência. E aqui aparece a nossa fé. Não que a fé e a ciência elas sejam antagônicas, mas nós sabemos que a ciência, nós que temos fé, sabemos que a ciência ela só consegue ir até um determinado ponto. Se nós que temos fé deixamos que a ciência ela atravessa esse ponto, então na prática nós não temos mais fé. E o que significa ter fé? O Papa Emérito Bento XVI também nos responde:
A fé é um entregar-se confiante a um tu, que é Deus, o qual me confere uma certeza diversa, mas não menos sólida do que aquela que me deriva do cálculo exato ou da ciência. A fé não é um simples consentimento intelectual do homem a verdades particulares sobre Deus. É um gesto mediante o qual me confio livremente a um Deus, que é Pai e que me ama. É a adesão a um tu, que me dá esperança e confiança. Então, na resposta do Papa Emérito Bento XVI, a fé é um entregar-se confiante a um tu. A fé é em entregar-se a uma pessoa. Não é eu me entregar a algo que está no ar, não é algo abstrato e inalcançável ou irrealizável, mas eu me entregar e me confiar a um tu, a uma pessoa, assim como um bebê recém-nascido. Ele, por falta de opção, no caso, se entrega e confia que os seus pais vão lhe dar tudo, né? Desde o alimento, até o vestir, até o cuidar das suas necessidades mais básicas, dar banho, enfim. Da mesma forma, nós precisamos nos entregar a este tu que é nosso Pai e que cuida de nós e que sabe o que é melhor para nós, porque foi Ele quem nos criou no amor e para o amor. E outro dado que eu quero destacar aqui da resposta do Papa Bento XVI é que a fé é um gesto mediante o qual eu me confio livremente a um Deus. Percebam que a fé, ela é uma ação. Ela não é apenas um conceito subjetivo ou abstrato, mas ela é uma ação. Eu me confio livremente a um Deus que é Pai. E essa confiança, ela nasce a partir de um encontro. Ela nasce a partir do encontro com Deus. Não tem como a fé se tornar concreta, se tornar prática, se traduzir na minha vida se eu não tiver um encontro. Nós, da Obra Lumen, somos chamados a encontrar Cristo de uma forma muito específica. Somos chamados a encontrá-lo encarnado nos mais abandonados. Somos chamados a sempre atualizar este encontro. E aqui eu quero que você, retomando o Evangelho de hoje, perceba a impaciência de Cristo. Perceba como Cristo ficou incomodado com a falta de fé dos seus discípulos. Não era da multidão, não era daquele grupo de curiosos que o seguia, mas eram dos seus discípulos, dos seus seguidores mais próximos. Cristo ficou incomodado com a falta de fé deles. A nossa falta de fé incomoda profundamente o coração de Deus, porque é uma falta de confiança nele. É uma falta de confiança nele. E percebam também como ele rapidamente realizou o milagre. Talvez nós pensemos, né? Mas para Cristo é muito fácil, ele é Deus. De fato, Cristo é 100% Deus, mas ele também é 100% homem. Lembremos que ele foi sim tentado no deserto pelo demônio e ele venceu a tentação. Então nós devemos olhar para Cristo e não ficar nos justificando, e não ficar dizendo, para ele é fácil, ele consegue realizar isso porque ele é Deus. Nós devemos olhar para Cristo e recordar, mas ele também é homem e ele também venceu as tentações. Eu também posso vencer as tentações de falta de fé que eu esteja passando. Então, hoje, nós estamos no dia muito propício para rezar e pedir a intercessão da Virgem Maria. Ela que é a mãe da fé. Ela que mesmo diante da cruz, vendo seu filho ser crucificado, não deixou a sua fé neste tu ser abalada. Peçamos a ela que derrame sobre nós a graça de crescermos cada vez mais na nossa fé. Com Maria sempre, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.